Livro de Segundas Crônicas, capítulo 29, tem lá a mensagem para o dia de hoje, amém? Hoje a leitura vai ser um pouco longa, amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Então vamos ler antes de começarmos a falar. Posso prosseguir com a leitura, igreja? Sim. Livro de Segundas Crônicas, capítulo 29, versículo 1 até versículo 19, diz assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez que era certo aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor. Diga, a casa do Senhor. A casa do Senhor. E as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental e disse-lhes: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Amém? Amém. E o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e fecharam e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel. Diga, uma aliança. Uma aliança. Para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, e para ser de seus ministros, e para queimar e queimadores de incenso. 12. Então se levantaram os levitas, Mate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Quatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Zacarias, filho de Zealeler, e os Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Eden, filho de Joá, e dentre os filhos de Elisafã, Siri e Jeuel, dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, dentre os filhos de Emã, Joel e Semei, e dentre os filhos de Jedutum, Semaias e Uziel. 15. E ajuntaram os seus irmãos e santificaram-se. Diga, santificaram-se. E vieram conforme ao mandato do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Diga, purificar a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do mês e ao 8º dia do mês. Vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram: Amém, igreja? Amém, Amém, igreja? Amém. Presta muita atenção. E disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus utensílios, também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Diga, altar do Senhor. Altar do Senhor. Diga, altar do Senhor. Altar do Senhor. Amém, igreja? Amém. Aleluia, igreja? Amém. Desculpa, a leitura não foi muito longa, mas aqui está a mensagem.
para o dia de hoje. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Não era para se pegar essa mensagem, mas houve necessidade. Amém, igreja? Aleluia, igreja. Então eu quero pedir com que a sua atenção se redobre nessa manhã para prestar muita atenção ao cenário que nós presenciamos neste capítulo e nesses versículos, porque é o que está a acontecer na igreja atual. É o que está a acontecer nos nossos tempos. É o que está a acontecer. A igreja atual está num sono profundo. Os crentes, então os que se dizem cristãos, estão a festejar, estão a comer, estão a beber, estão a casar e estão a se dar em casamento. Mas deixaram de olhar para Jesus. Deixaram de prestar atenção para Jesus Cristo. Por isso que há agora uma necessidade de nós, ó igreja, atentarmos para o Senhor. De nós, ó irmãos, prestarmos atenção nesta mensagem, nessa palavra, para podermos nos consertar. E não estar lá fora a festejar, a comer, a beber, a casar e a dar em casamento. E não estar lá fora a fazer coisas inconvenientes. E não estar lá fora a desagradar a Deus. E não estar lá fora a provocar, a fazer com que Deus fique irado. E não estar lá fora a fazer coisas que não convém fazer na presença de Deus. Aleluia, igreja. Amém. Aleluia, igreja. Amém. É por isso que eu peço a vossa atenção nessa mensagem. Aleluia. Amém. Aqui fala do rei Ezequias e do seu reinado. Amém. Ezequias foi um rei de Israel no tempo passado, antes de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Na época depois que Moisés morreu, se levantou Josué. E Josué governou o povo de Israel até a sua morte. Quando ele morreu, ficaram um tempo sem um líder. E assim Deus começou a levantar juízes. Amém? Para poderem julgar o povo de Israel. Levantou-se juízes. E a função deles era como a função de um rei. Eles julgavam as pessoas, julgavam as causas que aconteciam no meio do povo. E esses juízes ficavam lá a governar. E se levantaram muitos juízes. Até que um dia o povo se levantou e pediu um rei. Diga um rei. Um rei. O povo pediu um rei a Deus. Aleluia, igreja. Pediu a Deus um rei. Disseram que nós queremos um rei. E Deus se desagradou muito com esse pedido. Porque eles negaram o rei dos reis. Deus, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, negaram ele e queriam um rei humano. Disseram, não, nós queremos um rei que possa ir adiante de nós das guerras, que possa nos governar, que possa liderar-nos. E Deus permitiu com que se levantasse o rei. E começou a se levantar o rei no tempo do profeta Samuel. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Samuel foi o primeiro profeta a ser levantado na dispensação dos profetas. Amém? Depois de Moisés, seguiu Samuel. E o profeta Samuel, quando se levantou, foi procurar um rei. E ele encontrou o rei Saul. Amém? Ele foi o primeiro rei. Depois disso, surgiram muitos reis, até chegar ao rei Ezequias. Mas, dentre esses reis que se levantaram, alguns deles não agradaram a Deus. Alguns deles não fizeram aquilo que Deus gosta. Alguns deles não agradaram a Deus com seus atos, com as suas atitudes e com os seus feitos. É por isso que Deus matou alguns reis. Uns reis reinaram poucos anos, mas outros ficaram muitos anos a reinar, porquanto eles alcançaram testemunho de que agradaram a Deus. E então Saul nasceu, veio o filho de Saul e seguiu até, veio Davi, depois Davi seguiu até o rei Ezequias. E o rei Ezequias nasceu numa época onde havia corrupção. Nasceu numa época onde as pessoas haviam deixado a Deus. Nasceu numa época onde então começou a governar. Numa época onde, porque nem o próprio pai dele era um corrupto. O pai do rei Ezequias, o antigo rei, era um corrupto. Não agradou também a Deus. Fez coisas inconvenientes para Deus. E Deus não se agradou desse rei. E Deus levantou o rei Ezequias. E o rei Ezequias, a Bíblia diz, ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Amém, igreja? Amém. E ele foi rei em Israel. Mas, quando ele se levantou, ele viu o cenário em que estava. Então, o cenário presente que estavam a enfrentar na época. Ele viu
todo o cenário que estava lá. Ele cresceu com seu pai, viu a corrupção do seu pai. Ele colocou no seu coração não seguir os passos de seu pai, não seguir a tradição, não seguir as obras que seu pai andou a fazer, não fazer as coisas que seu pai andou a fazer, mas colocou no seu coração fazer coisas dignas de um rei de verdade. Amém, igreja? Amém. E assim se levantou esse rei. E esse rei, diz a Bíblia, que no primeiro ano em que ele foi levantado como rei, no primeiro mês, amém? Amém. Vimos aqui um cenário muito interessante, parece que não tem nada, mas olha só, igreja. No primeiro ano e no primeiro mês do seu reinado, ele se levantou para restaurar a casa de Deus. Então era algo muito urgente. Amém? Amém. No primeiro ano, no primeiro mês, hoje em dia, quando ele é levado presidente, primeiro olha para a sua família, olha para o carro que ele tem, olha para a casa onde ele ficava, olha para os seus filhos e começa a investir na sua família, começa a investir. Não é isso que faz nosso presidente? Amém. É isso ou não é isso? É isso? Mas não foi assim com o rei Ezequias. O rei Ezequias, no primeiro ano, os presidentes de hoje não têm essa preocupação. Amém? Amém. Hoje, quando se levanta o presidente, ele atenta. Aliás, no primeiro ano, ele começa a fazer a agenda dos negócios que ele vai estar a fazer quando ele for. Então, assim que ele for presidente, vai começar a planejar. Não, depois que eu sou presidente, então, assim, daqui a alguns meses, se entrarem na conta, vou fazer aquilo, vou abrir minha empresa, vou fazer. Mas Ezequias, no primeiro mês, na primeira semana, isso começou a lhe perturbar e ele opôs no seu coração restabelecer o culto, restaurar a casa do Senhor. O que aconteceu naquela época? Havia lá, depois que Moisés saiu do deserto, Deus apareceu a Moisés e lhe ordenou que fizesse um tabernáculo, amém? Uma tenda, amém? E essa tenda tinha 3 departamentos. Nessa tenda que ele edificou, uma tenda, mais ou menos como essa casa, mas por 3. Amém, igreja? Amém. E essa tenda foi levantada. E tinha lá o lugar santo dos santos, então o lugar santíssimo. O que ficava no lugar santíssimo? Lá ficava a Arca da Aliança. Amém, igreja? Amém. A Arca da Aliança ficava lá. Era algo santíssimo. E ficava no lugar mais santo desse tabernáculo. E o sacerdote só podia entrar nesse lugar uma vez por cada ano. Lá não se varia, não se fazia limpeza anualmente. Amém? Por ano limpava-se uma só vez. E entrava-se uma só vez. E a única pessoa que entrava nesse lugar era o sumo sacerdote. Tinha lá os sacerdotes e tinha um sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? É o sacerdote-chefe. Amém? Amém? E tinha lá os outros sacerdotes. E esse sumo sacerdote é quem entrava no lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, uma vez por cada ano. Porque a Bíblia diz que Deus diz a Moisés, diz a ele que se ele entrar a todo momento aqui, ele vai morrer. Para que ele não morra, é necessário que ele entre uma vez por ano, uma só vez por ano. Ele deve entrar aqui nesse lugar, porque esse lugar é santo, porque eu vou descer nesse lugar. A minha presença vai estar lá, nesse lugar. E ninguém pode entrar a cada ano, somente o sumo sacerdote entrava e havia regras. Dentre os 359 dias que o ano tinha, porque o ano inteiro não tinha 365, tinha 360 dias, amém? Isso mudou-se agora. Antigamente era somente 360 dias. Dentre os 359 dias que o ano tinha para o último dia do ano, ele ficava a se preparar. E quando se aproximava, lavava as vestes sacerdotais, lavava a sua roupa, engomava a sua roupa, preparava tudo, porque não podia entrar lá sujo. Preparava tudo, tomava banho e entrava nesse lugar. Entrava com muito medo, entrava a tremer, que quem sabe se ele entrasse lá com um pecadinho, ele iria morrer lá. Ia morrer, somente um também podia entrar. Moisés podia entrar para levar aquele cadáver e ir enterrar. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Então era um lugar muito santo. É muito santo esse lugar. E esse tabernáculo tinha esse lugar onde ficava a arca e tinha a segunda parte, o lugar santo. Tinha o lugar santíssimo, tinha o lugar santo. E o lugar santo ficava lá a mesa da proposição e os pães. E do lado tinha lá um candelabro onde ficava as velas, então os candeeiros. O que é isso, mesa da proposição? A palavra proposição significa diante de Deus, então na presença de Deus. Essa mesa estava fora do lugar santíssimo, no lugar santo. E
E o que separava o lugar santíssimo do lugar santo era uma cortina muito grande, chamado véu. Amém? Amém. Era um véu. E essa tenda, então, e essa mesa estava fora do véu, diante do véu. E fora, então, distante, separado da arca da aliança. A arca estava no lugar mais santo e no segundo lugar tinha lá uma cortina, um véu que separava os dois lugares. E lá estava a mesa. Por que foi chamada mesa de proposição? Porque essa mesa estava diante do véu, estava perto do véu assim. Então, já que estavam perto do véu, era algo santo. E essa mesa estava lá. Essa mesa era a mesa da presença. E se colocava lá os pães da presença. E os pães que se colocavam lá, colocavam-se nos sábados e se tiravam no outro sábado. Ficava uma semana os pães. Ninguém podia tocar nesses pães. Era algo santíssimo. Amém, igreja? Amém. E do lado do norte havia lá um candelabro. O candelabro é um castiçal. E nesse castiçal ficavam lá as velas. Tinha 7 ramificações. É um lugar onde se coloca candeeiros. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Onde se coloca candeeiros. Era algo feito de ouro. Tinha 7 ramificações. E ficava diante da mesa, em frente. E se colocava lá as lâmpadas. E se acendia as lâmpadas para cultuar. E ao lado desse candelabro havia lá um altar de ouro. Amém? Amém. Havia o altar de ouro. Nesse altar de ouro se queimava o incenso. Deus determinou a Moisés o tipo de incenso. O que é esse incenso? Incenso é uma fumaça com um cheiro agradável. E Deus ordenou a Moisés que tipo de fumaça devesse queimar nesse lugar. Porque se Moisés falhasse e fizesse uma fumaça não boa, Deus mataria Moisés. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Era algo muito sério. Então estava lá aquele altar de ouro. E lá se queimava o incenso. Deus disse: esse incenso que eu estou a fazer você por aqui, se eu ver alguém a tentar imitar, vou lhe matar. Somente eu vou cheirar esse cheiro. Somente eu. Mas ninguém pode ver e cheirar isso aqui. Isso somente é entre eu e você. Se alguém queimar outro incenso, se eu ver alguém fazer algo semelhante para perfume na sua casa, eu ver esse incenso na casa dele, ele fez sozinho, eu vou lhe matar. Diz a eles para nem tentarem fazer isso. Moisés, com medo, obedeceu a Deus. E lá, somente quem queimava eram os sacerdotes. Na época, nenhuma mulher entrava nesse lugar. Nenhuma mulher entrava. Nem a esposa do sumo sacerdote entrava no lugar santo, nem no átrio. Somente homens que entravam, e esses homens não era qualquer um. Eram sacerdotes, somente os que serviam no altar. E esses sacerdotes queimavam incenso com muito medo, com temor e tremor. Iam lá tremer, porque se falhassem moriam. Não somente havia esse altar de ouro que se queimava o incenso, por fora tinha lá o átrio, então a varanda. Amém, igreja? Tinha lá o pátio chamado átrio. E nesse átrio, logo na porta para poder entrar no lugar santo, havia lá uma pia. Nessa pia, quando se quiser entrar, lavavam as mãos e os seus pés e entravam lá. Se entrassem, se lavar as mãos e os pés, também moriam lá dentro. Amém, igreja? Amém. Tinham que estar aí com medo. Primeiro tinham que santificar, lavar bem as roupas, chegar na porta para poder entrar, lavavam as mãos e lavavam os seus pés e entravam. Não interessa, ele ficou todo dia tomando banho, ficou super limpo. Se chegasse ali, tinha que lavar de novo as mãos e lavar os pés e entrar com muito medo. Eles entravam lá. E nesse átrio tinha lá o altar de bronze. E nesse altar de bronze queimava-se o sacrifício contínuo. Quando alguém pecasse, levava o animal e sacrificava no átrio. Amém? O átrio é o lugar menos santo. Tinha lá o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Amém, igreja? 3 partes. Então, com o decorrer do tempo, surgiu o rei Davi. O rei Davi colocou no seu coração não mais habitar em tendas, para que a arca não fique em tendas. Ele quis edificar um templo para Deus. Ele construiu, não ele, mas o filho dele, Salomão, construiu um alpendre. Amém? Amém? O chamado templo de Salomão. O alpendre muito grande. E tinha lá esses 3 departamentos. O lugar santíssimo, onde ficava a arca. O lugar santo, onde estava lá a mesa, o candelabro e aquele altar de ouro. E tinha o átrio, onde estava lá a pia e o altar de bronze. Amém? E lá, já que era um alpendre, tinha uma porta principal. Mas houve uma corrupção no meio do povo de Israel. O que aconteceu lá? O que aconteceu é que eles deixaram de queimar incenso. E uma atenção, não tomem nota disso. Aquelas lâmpadas que ficavam no lugar santo não podiam apagar. Por isso houve uma lei. Todos os dias o povo devia trazer azeite para os sacerdotes poderem alimentar. Aquela lâmpada não podia se apagar de dia e de noite. Tinha que permanecer acesa.
se apagasse, Deus não se agradaria. E aí, se entrasse lá em pecado, Deus os rejeitaria de uma vez por todas. E essa lâmpada que estava no lugar santo não podia apagar. Tinha que sustentar em cada turno, havia turnos, amém? Eles dividiram. Grupo X vai alimentar na hora X da madrugada. Eles só dormir, despertavam, corriam, iam colocar lá azeite, então o petróleo, para que não pudesse apagar a lâmpada. Amém, igreja? Amém, igreja? Era a lei que Deus tinha dado. Se apagasse as lâmpadas, Deus ia sair do meio deles, não ia mais nos ajudar. Amém? Mas o rei Ezequias nasceu numa época onde havia corrupção. A Bíblia diz que apagaram as lâmpadas. As lâmpadas se apagaram. Deixaram de sustentar a lâmpada para se acender. Deixaram de queimar incenso no lugar santo. Era contínuo. Deixaram de queimar incenso no lugar santo. Deixaram de sacrificar no átrio. Quando eles pecavam, não pediam mais perdão a Deus. O povo pecava, acabava lá. Os sacerdotes pecavam, acabava também lá. Estavam divididos. Enquanto que antigamente, quando pecassem, deviam ir a correr para ir pedir ao sacerdote para que ele possa sacrificar. Mas deixaram de fazer isso. Pecavam, ficavam em casa deles. Pecavam, os sacerdotes também pecavam, iam passear. Se prostituíam e não pediam perdão a Deus. Amém? E por causa disso, a lâmpada do lugar santo se apagou. Amém? Deixaram de colocar os pães diante de aqueles pães. Era algo santo, era para Deus comer aqueles pães. Amém? Amém. E os pães ficavam lá, 12 pães, ficavam naquela mesa. E cada semana retirava-se, ficavam lá 7 dias os pães, sem ninguém tocar. Se alguém tocasse, morria. Era algo santo. E os únicos, no 7º dia, quem podiam comer esses pães eram sacerdotes. Amém? Amém, igreja? Amém. E eles nasceram numa época onde havia essa corrupção. Apagaram as lâmpadas do lugar santo. Deixaram de queimar o incenso. O incenso era a adoração que se fazia lá. É uma espécie de adoração. Deus cheirava aquilo e se agradava com isso. E eles deixaram de fazer isso. Não somente deixaram de fazer isso, mas também havia lá coisas imundas. Deixaram de fazer a limpeza na casa de Deus. E havia lá baratas, havia ratos, havia muitas coisas. Fecharam as portas do alpendre desse templo que Salomão edificou. Uma vez que lá devessem estar continuamente, de manhã e à tarde. Tinha que ter alguém presente lá para poder sacrificar. Todos os dias, de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Não podiam falhar. Mas falharam, não somente falharam, fecharam as portas desse templo e deixaram de queimar o incenso. Vamos imaginar a igreja. O que será que Deus pensou deles quando isso aconteceu? Ele se agradou? Não. Eles obedeceram a Deus? Não. Como Deus ficou feliz? Não. Não ficou feliz. Vamos mais uma vez acompanhar a leitura. Amém, igreja? Amém. Diz assim, e versículo 3 do capítulo 29, mas podem fechar, amém? Somente acompanhem-me, amém, igreja? Amém. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, amém? Aqui começa um cenário já, no primeiro ano, no primeiro mês, ele abriu as portas. Por que abriu as portas? Porque as portas estavam fechadas. As portas da casa do Senhor não podiam se fechar. Tinha que estar aberta 24 às 24. Tinha que ter alguém lá para poder se responsabilizar. Mas fecharam as portas. Não somente fecharam as portas, de tanto tempo as portas não se abrirem, começou a sair ferrugem. Amém? Naquelas coisas que ficam lá, não sei qual é o seu nome. Amém, igreja? Começou a enferrujar. Amém? Os ferros que trancavam as trancas começou a enferrujar. A Bíblia diz que ele reparou as portas da casa do Senhor e as reparou. Amém? Reparou essas portas. Partiu essas portas, colocou novas portas nesse lugar. Não somente colocou novas portas, o que ele fez a seguir? E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Ele trouxe os sacerdotes. Depois que ele viu aquela corrupção, os sacerdotes no seu lugar, o sumo sacerdote no seu lugar e o povo no seu lugar, cada um no seu próprio caminho, ele chamou, amém, os sacerdotes e os levitas. Os levitas eram também sacerdotes, eram homens responsáveis
por fazer a limpeza na casa de Deus. Amém? Amém? Era um dos filhos de Arão, chamado Levi. Então a sua descendência são levitas. Amém? E esses levitas fazem a limpeza. E ele chamou os sacerdotes, chamou os levitas e os ajuntou numa praça e começou a falar com eles. Assim, pelo menos como hoje, assim nós estamos aqui congregados para ouvir o quê? A palavra de Deus. Vocês são uma espécie de sacerdote e levitas. Amém? E eu vos ajuntei nesse lugar para poder vos falar o que nós temos que fazer por quanto nós pecamos perante Deus. Por quanto nós fizemos aquilo que não é agradável a Deus. Nós pecamos perante Ele, fizemos coisas que não agradam a Deus. Então nós estamos aqui para ouvir a instrução da palavra do Senhor. Eu disse que isso aconteceu no passado, mas é o cenário que está a se ver hoje, no século 21. É o cenário que nós hoje estamos a viver. É o cenário que nós hoje estamos a presenciar. É a coisa que nós hoje estamos a ver e a ouvir com os nossos olhos. A corrupção que aconteceu lá, hoje redobra-se. Hoje não está mais como antes, mas está pior que antes. A corrupção é muito grande na nossa época. Os pecados se multiplicaram. A Bíblia diz que por se multiplicar a maldade, o amor de muitos vai esfriar. Não somente cristãos, como não cristãos. Tem pessoas que não são cristãos, mas têm bom coração. Mas até mesmo os seus corações iriam esfriar por se multiplicar o pecado. O pecado se multiplicou nos nossos dias. As maldades se multiplicaram. Os crentes que eram cristãos agora já estão a pecar. Aqueles que eram servos, aqueles que adoravam a Deus, deixaram de fazer isso. Então nós pecamos perante Deus. Fizemos aquilo que não é agradável perante Deus. Mas hoje é pior ainda, porque ontem, o que houve ontem, hoje não há. Hoje as coisas se multiplicam, hoje as coisas estão em progresso e o pecado multiplicou-se, o pecado aumentou-se, a ciência multiplicou-se e os homens tornaram-se amantes de si mesmos, tornaram-se inimigos de Deus, tornaram-se adversários de Jesus Cristo. Não tem prazer na lei do Senhor, não temos prazer na mensagem do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. E por causa disso, que é uma grande corrupção no nosso meio em relação aos dias passados. Aleluia, igreja. Amém. Preste vossa atenção, irmã linda. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Vamos prestar atenção. Amém? Amém. E depois que ele chamou, ouçam o que ele disse. E disse-lhes: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Amém? Essa foi a ordenança que ele deu àquele povo. Ele, como rei, se sentiu responsável por aquilo. Amém, igreja? Anciãos, por exemplo, como eu que estou aqui. Amém, igreja? Amém. E ele sentiu-se responsável por aquilo. E ele deu essa ordenança às pessoas. Ouvi-me agora, ó levitas. Santifiquem-se agora. Agora santifiquem-se. Porque vai começar a adoração. A adoração que vocês interromperam por causa dos vossos pecados, agora vai começar. A adoração que vocês interromperam por causa das vossas maldades, agora vai começar. E agora, quem não fizer isso, será morto. Não lemos aqui, mas estou a desenvolver. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. A adoração que vocês estão de fazer agora vai ser restituída. Por isso, eu vos dou uma recomendação. Santifiquem-se. Santifiquem-se. Não somente santifiquem-se a vós, mas também santifiquem a casa do Senhor, vosso Deus, dos vossos pais. Amém? Santifiquem essa casa. E hoje o templo de Deus somos nós. A Bíblia diz que nós somos o templo do Deus vivente. E a Bíblia diz: neles habitarei e entre eles andarei. Deus disse isso a Moisés, se não estou erro. E o apóstolo Paulo volta a falar isso. Diz que eu serei o seu Deus. Eles são a minha casa e eu vou habitar neles e vou andar neles. Por que nós? Porque nós somos o templo de Deus. Nós somos a casa de Deus. Os 3 departamentos que haviam lá, hoje nós temos. Por isso o homem tem uma alma, tem um espírito e tem um corpo. Amém, igreja? Assim como lá havia o lugar santíssimo, o lugar santo e o átrio. Assim também nós hoje temos a alma, temos o espírito, temos a alma e temos um corpo. O nosso espírito é o lugar santíssimo. A nossa alma é o lugar santo. O nosso corpo é o átrio, aonde se fazia um sacrifício contínuo, diariamente. Faziam sacrifício, por isso o nosso corpo, todos os dias, de manhã até você dormir, você tem que nós
temos que nos esforçar para fazermos a vontade de Deus. Temos que nos esforçar para usarmos os nossos membros para fazer a vontade de, para agradar a Deus através das nossas obras. Porque esse corpo é o nosso átrio. Amém, igreja? Amém. É aqui onde nós sacrificamos. Porque esse sacrifício é nosso corpo. Porque o nosso corpo sente dor. Quando você deixa, para quem era prostituto, quando deixa de se prostituir, quando deixa de andar com duas mulheres, e as mulheres que andam com 2 homens ou mais, quando deixa de fazer isso, vai rir? Não, porque ele, essa vida, tinha se habituado, ele tinha andado, tinha entrado nessa vida, e para deixar, vai ter nele uma dor. Amém, igreja? Amém. Para os jovens que andavam em namoros ilícitos, para os jovens que andavam a fornicar, agora vão deixar de fazer essas coisas no seu corpo. E aquele que deixar de andar a se prostituir, vai se agradar, vai ter saudades do passado. A carne vai desejar voltar de novo a ter 2 namoradas, a ter 3 namoradas, voltar a se masturbar, voltar a fazer coisas não agradáveis a Deus. A nossa carne vai pedir isso. E por isso sentimos dor. E essa dor é o sacrifício que se fazia lá antigamente e hoje fizemos no nosso corpo. Então nós somos o templo do Deus vivente. E Deus prometeu que iria habitar em nós e queria andar em nós. E aqui o rei Ezequias deu essa ordenança: ó levitas, ouvi agora a minha palavra, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor. Eles primeiro tinham que santificar lá, porque se eles entrassem também no pecado, Deus zangaria e os mataria, porque já estavam na corrupção. Então ele ordenou: se vocês querem agradar a Deus, então primeiro santifiquem-se vocês. Vocês comecem a orar, comecem a clamar por perdão, jejuem e orem, peçam a Deus que vos perdoe, lavem as vossas roupas sacerdotais, porque as roupas dele, do sacerdote, já estavam a enferrujar. Digo enferrujar, já estavam a se rasgar. Os ratos roíam, porque não estavam mais a usar. E eles fizeram novas roupas, lavaram, engomaram e vestiram-se. Depois disso, eles entraram, porque o rei abriu as portas e depois as portas entraram no templo e começaram a santificar a casa do Senhor. E hoje são o que diz o rei. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. E desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram costas. Ele começa a descrever o cenáculo. E ele disse: a corrupção que vocês estão a fazer agora não começou com vocês, começou com nossos pais. Nossos pais deixaram a lei do Senhor. Nossos pais deixaram de dar ouvido a Deus. Se desviaram, deram o rosto, deram costas a Deus, deixaram de agradar a Ele, deixaram de entrar nesse lugar, deixaram de queimar incenso. E por isso vocês também estão seguindo o mesmo caminho. Agora, não sigam o caminho de vossos pais. Santifiquem-se. Assim também hoje, a nossa corrupção, os pecados que eu e você estamos a fazer, nós não somos os primeiros a fazer. Os nossos antepassados já andavam nessa prática. Os nossos antigos já andavam a fazer essas coisas. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós já andavam nessa prática. E agora a recomendação hoje já vi. Nossos pais andaram nisso. Desviaram o seu rosto a Deus. Hoje deixaram de adorar a Deus. Deixaram de obedecer a sua palavra. Deixaram de frequentar a igreja. Vem à igreja quando bem quer, num dia que ele bem entender. Amém, igreja? Amém. É isso que estava lá. A igreja hoje era uma espécie de tabernáculo lá, antigamente. E lá todos os dias tinha que se entrar. Assim como aqui. Temos culto nos domingos, temos culto nas terças, temos culto nas quartas, nas sextas. Mas a igreja deixou de frequentar. Digo a igreja, nós deixamos de frequentar a casa de Deus e escolhemos dias que nós queremos vir. Decidimos já ter condições para podermos frequentar a igreja. Como lá também vê isso. Eles decidiram, não, eu quero que eles entravam lá uma vez a outra. Se eles comessem carne, comessem uma boa carne, comessem umas boas batatas, com barriga cheia e entravam para sacrificar na corrupção. Deus se agradava disso, igreja? Deus se agradava disso? Não se agradava disso. Assim também hoje, a recomendação já vi. Os pecados que eu e você estamos a cometer não começou conosco. Os nossos antepassados já faziam isso. Para hoje, nós poderemos ir lá nessas palhotas desse profeta para consultar os nossos antepassados. Começou conosco? Não. Nós vimos nossos pais a fazer aquilo e seguimos seu exemplo. Seguimos o exemplo. Andamos a fazer a consultar os mortos, a falar com aqueles que já morreram, a ter contato com os mortos, a ir perguntar os mortos a favor dos vivos, a ir orar pelos mortos para dar proteção. Até aqui alguns ainda têm aquele estampo que se coloca, aquele símbolo de segurança, amém? Que são dados lá fora. Por que você tem isso? Porventura, isso não veio com seus antepassados?
você por si só ia fazer aquilo. Não ia fazer aquilo. Mas se você ainda tem esse cinto na sua bunda, você tem que arrancar essa maldição. Amém, igreja? Amém. Dizem que é proteção, mas não há proteção nenhuma. Satanás não protege ninguém. Satanás mata pessoas. E ele mata pessoas e os homens não percebem que estão a ser mortos. Os homens não percebem que estão a ser fustigados por Satanás. Os homens não percebem que estão a ser maltratados pelo diabo. E ainda colocam aquele cinto que estão dados lá, nesses falsos profetas, naquelas palhotas. E ele diz, não, é segurança, é tradição. Se eu tirar, as coisas não vão dar bem. Tira isso, meu irmão. Se você quer agradar a Deus, se você quer santificar-se a Deus, deve arrancar isso na sua cintura. Deve arrancar queima essa coisa. Deita muito longe essa coisa. Amém, igreja? Amém, Amém igreja? Amém. Quando eu me converti, deitei tudo que era lixo, que eu trouxe lá da igreja onde eu frequentava, que não vou falar aqui. Todas as imagens que eu tinha, fui deitar no Rio Muzengado. Quem conhece? Fui deitar lá nesse rio. Cheguei, cavei, tapei. Eu disse, nunca mais. Amém? Amém, Amém igreja? Amém, Amém igreja? Amém. Assim também você tem que fazer. Você pode não deitar no rio, mas queima essa coisa. Deita fora, coloca no lixo essa maldição. Todo o lixo que você recebeu, que disseram que é proteção. Se calhar pode ter um prato na sua casa, pode ser roupas que te ofereceram, qualquer espécie de coisas que lhe disseram que se você deitar, ou se você rasgar as coisas, se for capulana para as mulheres, se for lenço, tem que rasgar e deitar tudo no lixo. Se você ainda tem essas coisas até hoje, sabe que você está perdido dentro da igreja. Sabe que você está a caminhar não para o céu, mas para o inferno. Sabe que você não está a agradar a Deus, mas está a agradar aos homens. Sabe que você não está a fazer aquilo que Deus mandou para você fazer. É por isso que há uma necessidade de nós, a igreja, nos santificarmos. Depois de você se santificar, agora você pode santificar a casa do Senhor. Mas nesse caso, agora há duplo sentido. Nós somos levitas e nós somos a casa do Senhor. Temos que nos preocupar pelos nossos pecados. Temos que nos preocupar com as nossas transgressões. Temos que nos preocupar com tudo de errado que nós temos feito. Temos que arrancar em nós. Santificação significa separação. Eles tinham que se separar do pecado, se separar da imundícia. Se eles andavam a dormir com as mulheres, tinham que deixar. Se andavam a fornicar, a atrair seus maridos, seus esposos, tinham que deixar. Se tinham cinto na bunda, tinham que arrancar. Se eles iam consultar os mortos, tinham que deixar de fazer essa prática. Se eles andavam a mentir, tinham que deixar. Se eles andavam a fazer coisas não agradáveis a Deus, também tinham que deixar isso e se aproximar a Deus em oração. E se aproximar a Deus e pedir perdão a Deus. E assim, eles ouviram, acataram a instrução que o rei deu. Olha o que o rei disse. Não somente deram costas a Deus, também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Não somente deram as costas, mas também fecharam as portas da casa, do alpendre, daquele templo que foi edificado. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Essa porta que foi fechada lá antigamente, hoje é o nosso coração. Amém, igreja? Amém. Nosso coração é a porta pela qual Deus entra na nossa vida. O que significa esse coração? Como esse coração? Porque é através do coração que você vai crer. É através do coração que você não vai crer. Então, se você crer em Deus, você vai abrir as portas para ele poder entrar. Se você abrir seu coração para receber essa mensagem, você está a reparar as portas que estavam fechadas. E está a abrir as portas que estavam fechadas. E assim Deus vai entrar em você. E eles também, os antepassados, os nossos pais, nossos avós, também fecharam as portas. Também não creram em Deus. Também andaram nessas andanças. Também andaram nessa caminhada. Amém? Amém. 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 Também andaram nisso ali e eles não creram em Deus, não adoraram a Deus, desobedeceram a Deus. Em outras palavras, fecharam as portas do seu coração para que Deus não entrasse nas suas vidas. Não somente fecharam as portas, mas também apagaram as lâmpadas. E essa lâmpada que se apagou é o Espírito Santo. Diga Espírito Santo. Espírito Santo. Diga Espírito Santo. Espírito Santo. Essa lâmpada que se apagou lá era e representava o Espírito Santo, a lâmpada do Espírito que não podia se apagar, porque se apagasse, eles estavam perdidos. Os nossos pais tinham o Espírito Santo? Nem tinham, amém? Nem tinham. Vai lá tinha lá, o quê? Havia lá essa lâmpada.
Mas os nossos pais nem tinham, morreram nos pecados. Nós pensamos que há esperança para a sua salvação? Há esperança para eles poderem entrar no céu? Nós pensamos que eles agora estão no céu? Nós pensamos que agora eles vão descansar? Todos os homens que morreram no pecado, desde Adão até hoje, estão no inferno. Todos os homens, nenhum escapou. Amém? Muitos confundem inferno com lago de fogo. Há uma diferença entre essas duas coisas. Inferno e lago de fogo é bem diferente. Jesus caracterizou no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 45, ele começa a explicar essas coisas. Se o teu pé te escandalizar, arranca teu pé e joga fora. Porque é melhor você entrar no céu na vida eterna coxo do que com os dois pés ser lançado no fogo do inferno, aonde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Amém, igreja? Amém. Ele caracterizou, deu lá as características do inferno. No inferno tem um fogo e esse fogo não se apaga. E também tem vermes e esses vermes não morrem. Amém? E o fogo que está no inferno está em forma de chama. Por isso, na parábola do rico e Lázaro, o rico começou a clamar: estou atormentado nesta chama. Amém, igreja? Amém. É o que tem no inferno. Tem chama, tem o fogo que não se apaga. E tem vermes que roem a alma do homem. E esses vermes não morrem. Por mais que tentamos matar, não vão morrer. O inferno hoje é como uma esquadra. Quando alguém é apanhado num crime, vai logo na cadeia. Vai onde? Na esquadra. E o que espera na esquadra? Julga. Depois de ser condenado, é lançado já na cadeia. E é assim que vai acontecer. Por isso a Bíblia diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Lago de fogo é a cadeia de máxima segurança. Até hoje, ninguém ainda inaugurou esse lugar. Esse lugar, até hoje, ninguém entrou lá. Mas os pecadores que morreram ontem estão na chama do inferno. Estão no fogo do inferno, a ser roídos pelos vermes. Estão a gemer com dores. Estão lá com ranger de dentes. Estão arrependidos de ter pecado. Estão arrependidos de ter desobedecido a Deus. Estão arrependidos. Eles desejam voltar, mas lá não volta. Quem entrou no inferno nunca mais sairá do inferno. E lá no inferno será atormentado, aguardando o dia do juízo final, do grande julgamento. E depois de serem julgados, segundo as suas obras, serão lançados no lago de fogo. O que é isso, lago de fogo? Lago de fogo, vamos lá. O que é lago? Lago é um rio extenso que está a correr. Amém, igreja? Amém. É formado de um mar, mas não é mar, mas é um rio que está a correr. Só que lá, esse lago que está lá, não é lago de água, é um rio sim, mas é um lago não de água, mas de fogo que está lá. E esse fogo tem enxofre. Amém, igreja? Amém. Lago que arde com fogo e enxofre. É isso lá que há lá no lago de fogo. É a diferença. No inferno tem fogo e o fogo não se apaga, está em forma de chamas. Agora, no lago de fogo tem um fogo e esse fogo está em forma de um rio. E lá também há enxofre. E esse enxofre vai perturbar os homens pelos séculos dos séculos. Nunca mais Deus vai visitar os que entraram nesse lugar. Nunca mais os que vão entrar lá vão poder sair. Eternamente estão lá a gemer. Eternamente estão lá a chorarem, a prantearem. Nunca mais voltarão. É isso que vai acontecer. E lá também houve essas coisas. Os pais, os antepassados, deram costas a Deus, fecharam as portas da sua casa e também apagaram as lâmpadas. Não receberam o Espírito Santo e estão perdidos. Não somente apagaram as lâmpadas, deixaram de queimar o incenso. Amém, igreja? Aquele perfume, aquele cheiro que Deus mandou queimar no lugar santo, onde tinha lá o altar de ouro. Amém, igreja? Um altar semelhante a este aqui, um altar lá de ouro, tinha lá um lugar onde se queimava esse incenso. E lá, esse incenso subia nas narinas de Deus. Quem começou, a Bíblia, o primeiro homem que eu vejo na Bíblia a sacrificar, não que ele foi o primeiro, mas que eu vejo, foi Noé. Noé, depois que entrou na arca, depois que saiu da arca com a sua família, a Bíblia diz que ele queimou incenso a Deus. E Deus se agradou daquele incenso. Deus cheirou aquele incenso. E quando Deus se agrada, Deus dá promessa. E Deus deu promessa a Noé. Disse: Noé, nunca mais vou matar os homens com dilúvio. E esse é o sinal que eu te dou. E apareceu um arco-íris no céu. Diz que sempre que aparecer esse arco-íris, lembre dessa promessa. Eu nunca mais vou matar os homens com dilúvio. Porque Noé, ele ofereceu incenso a Deus, em adoração a Deus. E isso também foi estabelecido lá em Israel. E lá se queimava esse incenso, queimava-se lá. E tinha os produtos que eles usavam. Tinha lá folhas de árvores boas com cheiro suave, folhas de flores que estavam lá. E juntavam-se aquilo e queimavam o incenso. E Deus cheirava aquele incenso. Quando aquilo subia, Deus cheirava. E Deus se agradava. E Deus operava. Quando eles iam na guerra, eles venciam. Por quê? Porque eles queimaram incenso
incenso a Deus. Aquilo é uma espécie de adoração. Hoje, por exemplo, o incenso é a sua adoração. São as orações que você faz, são as obras que você faz. Tudo que nós fizemos sobe como incenso diante de Deus. E quando nossa adoração é verdadeira, esse incenso é agradável a Deus. Deus cheira e Deus se alegra. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus se alegra, então nós ficamos fortes e fortalecidos. É por isso que quando Deus se alegra conosco, ficamos com mais vontade de agradarmos a Ele. Ficamos com mais vontade de orarmos, mais vontade de jejuarmos, mais vontade de andarmos na sua palavra, mais vontade de lermos a Bíblia. Mas se você não tem essa vontade em si, é porque o incenso que você tem queimado sobe em formato de fumaça. Quem está numa fumaça fica a rir? Não, ele sai desse lugar. E assim são as adorações de algumas pessoas que adoram a Deus no pecado. Assim são as nossas adorações quando adoramos a Deus no pecado. O incenso, as orações, as obras que você faz sobem como fumaça e perturbam a Deus, criam ira. Por isso Sodoma e Gomorra foi matado por Deus. A Bíblia diz que desceu fogo de enxofre e consumiu toda a cidade. Toda a cidade de Sodoma e Gomorra foi matada com fogo de enxofre. Por quê? Porque o que eles faziam subiu como fumaça perante Deus. E Deus disse que eu vou descer para ir ver de perto o que eu tinha ouvido de longe. E eu até então ouvi de longe. Disse Deus, agora Deus disse que eu vou descer sozinho. Eu vou ver presencialmente aquilo que eu vi. E Deus desceu naquele lugar. Somente salvou e sua família. Amém, igreja? Amém. E o restante foram mortos todos. Os gays, os homossexuais, as lésbicas, os adúlteros, os fornicadores, os mentirosos, as prostitutas, toda espécie de homens pecadores, todos foram mortos com fogo de enxofre, com fogo que choveu do céu. E até hoje, amém, igreja? Está como está. Por causa dos pecados, por causa dos eles invocavam a Deus e andavam em pecado. Deus matou aqueles homens. E quanto mais hoje nós. Será que Deus não pode fazer o que ele fez antigamente? Por que ele não faz? Porque há uma coisa que refreia a sua ira. E essa coisa é o sacrifício que Jesus fez. Jesus morreu para poder nos salvar. Jesus morreu para poder nos limpar, nos purificar de todos os nossos pecados. E se nós não correspondermos a essa adoração, nós, de maneira alguma, iremos agradar a Deus. E é isso que fizeram lá. Fecharam as portas, deixaram de queimar incenso. Então, deixaram de adorar a Deus. Deixaram de lhe agradar. Deixaram de lhe adorar. E olha só o que eles fizeram de novo. Por isso, veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Estão a perceber? É isso que aconteceu. A Bíblia diz que por isso, porque eles fizeram assim, por isso, isso aconteceu no passado, por isso Deus os entregou à perturbação. Ficaram homens perturbados, receberam demônios, receberam perturbações, receberam maldições, porque quando Deus deixa de estender a sua mão para ti, você é um maldito, ou irmão ou irmã. Nós somos amaldiçoados quando isso acontecer. E a Bíblia diz que Deus os entregou ao escárnio. Deus permitiu. Quando eles iam à guerra, perdiam, lutavam, perdiam, e se tornaram escravos. E eu vejo agora no livro de Juízes, lá a Bíblia diz que eles pecaram e Deus os entregou no pecado. Quando se arrependiam, os trazia, pecavam, os entregava de novo. E quando se arrependiam, os trazia, pecavam e os entregavam. E na guerra perdiam, eram mortos. Milhares de homens de israelitas eram mortos na guerra, porque eles deixaram de obedecer a Deus, deixaram de queimar incenso na sua casa, deixaram de apagar as lâmpadas lá, e Deus os entregou à perturbação. Doenças invadiram o arraial, pragas invadiram aquele lugar. Não somente isso, mas também ao escárnio. Era motivo de zombaria. As pessoas zombavam, gozavam, maniavam a cabeça quando passavam de lá, maniavam a cabeça. Aquilo que era Jerusalém, então aquilo que era cidade de paz, tornou-se cidade da perturbação, cidade da assolação, e não havia paz. Assim, por exemplo, como hoje. Olha só as pragas que Deus já... Olha só o que Deus vai mandar. Deus mandou o coronavírus para matar os homens por causa de seus pecados. Deus permitiu que visse essa doença para poder perturbar a humanidade. Por quê? Porque os pecados, os nossos pecados, subiram até Deus. E quando os pecados chegam até Ele, Ele responde com muita ira. É por isso que há muita guerra. É por isso que há muitas mortes. É por isso que há coronavírus. É por isso que houve HIV-Sida. É por isso que há diabetes. É por isso que há disenteria. É por isso que há muitos pecados, malária e outras doenças que estão existir. Ontem não existiam, mas hoje estão a existir. Por que hoje estão a existir e ontem não existiam? Mas será que ontem não faziam o que fazem essas pessoas?
faziam, mas hoje existem e onde não existiam. Por quê? Por causa dos pecados que se multiplicaram. A maldade se multiplicou. E quando se multiplica a maldade, Deus envia doenças, Deus envia pragas. A causa disso tudo, de nós adoecermos, é por causa do nosso pecado. Se temos doenças incuráveis, é porque eu e você pecamos, meu irmão. Não há nada de querer culpar Deus. Será que esse Deus não já me ver? Todo o sofrimento que eu estou a passar. Será que Deus não existe? Deus existe, mas você está a colher aquilo que você plantou. Nós ficamos doentes porque nós pecamos. Temos doenças incuráveis porque nós pecamos. Pecamos e Deus nos castiga. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. Por isso, no dia que você colher o que você semeou, não vale a pena você zangar. Colhe calado, sofre calado. Há muita pobreza por quê? Porque nós pecamos. Há muitas maldições por quê? Porque nós pecamos. Então a causa de tudo que está acontecendo aqui na terra é o pecado. Jovens viciados, mulheres viciadas, pecadoras e pecadores, e dizem serem cristãos, dizem adorar a Deus. Será que Deus recebe essa adoração? Não, de maneira alguma Deus recebe isso. De maneira alguma Deus vai aceitar essa imundícia em suas mãos. De maneira nenhuma Deus recebe essas coisas, irmãos. Por isso nós temos que nos santificar. Por isso nós temos que santificar a casa do Senhor. Temos que reparar as portas que foram fechadas. Temos que acender as lâmpadas. Temos que tirar a imundícia, como aqui falou. Tirem toda imundícia do santuário. Tirai do santuário toda imundícia. Essa imundícia é o pecado que eu e você cometemos. Vamos tirar de nós todos os pecados que eu e você cometemos. Vamos tirar, vamos jogar fora, vamos jogar para a cruz. Jesus levou sobre si as nossas maldições. A Bíblia diz que o castigo que nos trazia paz estava sobre Jesus. Jesus foi morto para que eu e você possamos ser sarados. Ele foi ferido para que eu e você possamos ser curados. Então todos os pecados Ele carregou na cruz. Mas você ainda recupera alguns. Ele está a restaurar alguns pecados. Por isso a necessidade de você largar, abandonarmos nossos pecados e agora olharmos para Jesus e olharmos para Deus e agradarmos a Deus. E Deus vai cheirar a nossa adoração como incenso, como um cheiro suave. E quando se agradar a Deus com a nossa adoração, Ele vai responder como respondeu a Noé. Noé respondeu, Deus com promessas. E assim também nós. Há uma promessa para aqueles que creem em Deus. A Bíblia diz, aquele que crê em mim, ainda que ele mora, vai viver. Depois de morrermos, há esperança para nós. Por quê? Porque nós vamos ressuscitar. Não vamos ressuscitar para ser condenados, mas vamos ressuscitar para sermos salvos, para habitarmos no céu com Jesus, com Deus, com o Pai. E assim nós habitaremos com Ele. A Bíblia diz que Ele será a nossa luz. Naquela época, naquele tempo, não vai haver sol, não vai haver lua, nem suor, nem dor, nem nada. Porque Deus vai estar lá e não vai haver mais nenhuma perturbação, nenhuma doença vai haver lá. Haverá saúde, haverá paz, haverá alegria, haverá harmonia. Todos nós como anjos vamos adorar a Deus, vamos exaltar, vamos engrandecer e não haverá mais dor, nem tristeza, nem nada. Mas enquanto estamos aqui na terra, a guerra continua, como diz o Samora. A luta continua. Enquanto estamos aqui na terra, a luta continua. Por isso que temos que nos esforçar. Tudo isso não é fácil, não vem de noite para dia. É um esforço que eu e você temos que fazer. Temos que nos esforçar, temos que nos empenhar para até conseguirmos isso. Amém, igreja? Não é fácil, mas temos que fazer, temos que tirar de nós essa imundícia, esse pecado que você comete, que não adianta aqui mencionar. Você sabe os pecados que você comete, ou mulher, ou jovem, ou mãe, ou pai. Não sei quem seja você, mas você sabe o que você faz. Todos aqui sabem o que eles fazem, que não agrada. Ninguém aqui é inconsciente. Todos nós somos conscientes. Por isso vamos nos arrepender. Vamos tirar de nós toda a imundícia, todos os pecados que nós fizemos. Vamos arrancar e lançar fora de nós esses pecados. Se você andava fazendo coisas inconvenientes, ou mulheres não falavam com jovens, deixar de vestir-se indecentemente, deixar de usar as sinhas curtinhas, as saias apertadinhas, para os jovens, as mulheres, deixar de andar com colar na rua, deixar de fazer todas as práticas pecaminosas. Temos que abandonar e andarmos no caminho de Deus e agradarmos a Deus. Amém, igreja? Amém, Amém igreja? Amém. Olha só o que aconteceu. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Está aqui. Nossos pais caíram à espada, foram mortos na guerra. Lá, isso falava lá, morreram na guerra, pecaram perante Deus, desagradaram a Deus, e Deus matou para a espada. Deus enviou pragas, enviou fome, enviou perturbações, e os matou lá no deserto. Morreram todos, pereceram. Depois que se construiu a nação, continuaram a pecar. Deus matava eles. Amém, igreja? Até aos dias de hoje,
Deus continua a fazer a mesma coisa. Quando alguém peca, Deus abandona essa pessoa. Quando se arrepende, Ele volta a levar. Mas há um dia que já tarde, depois de você morrer, nunca mais você vai ter oportunidade. A Bíblia diz que aos homens foi determinado por Deus viver uma e única vez, depois disso morrerem. Depois da morte, não há mais volta para se você não se converteu. Depois da morte, não há mais volta se você se arrependeu. Vamos chorar, vamos chegar na sua cama, vamos chorar. Seu corpo será enterrado, sua alma no inferno para ser perturbado. Amém? Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. É isso que fizeram nossos pais. Nossos pais, nós, não aqueles, nossos pais, nós fizeram isso. E ainda fazem alguns. Para as mulheres, os nossos maridos, então os vossos maridos, ainda fazem isso. E nós temos que ficar de braços cruzados, como se nada tivesse acontecer. Não, temos que fazer alguma coisa. Qual é essa coisa? Santificação. Tirar do santuário toda a imundícia. Primeiro começa consigo, depois os outros. Primeiro começa consigo, depois seu marido, depois seus pais, depois sua família. Amém? É primeiro você que tem que se santificar. Amém? Agora, me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ele diz que me vê no coração, eu, rei Ezequias, me vê no coração que nós façamos uma aliança com ele. Pecamos, vamos fazer uma aliança com Deus. Vamos pedir perdão a Deus, para que Deus possa nos perdoar. Vamos fazer uma aliança com Jesus. Vamos fazer uma aliança. Qual aliança? Eu me arrependi dos meus pecados, ó Senhor. Perdoa os meus pecados. Agora, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais. Essa é a aliança que eles fizeram lá antigamente. Amém, igreja? Quando eles fizeram a seguir. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para ser de seus ministros e queimadores de incenso. Amém, igreja? Queimadores de incenso, então, adoradores. Diz, irmãos, assim hoje, irmãos, não vamos ser negligentes quanto a isso que está acontecendo. Não vamos ser homens com, dizem, racha. Não podemos ser racha, não podemos ser negligentes no tocante a isso. Mas, por que não podemos ser negligentes? Porque Deus nos escolheu nós. Se vocês estão aqui, é porque Deus nos escolheu. Se nós estamos aqui, em nome de Jesus, é porque Jesus nos escolheu para estarmos aqui. Para quê? Para que nós possamos ser queimadores de incenso. E eu disse que há incenso, esse incenso é adoração. E hoje são os adoradores, os queimadores de incenso. Deus nos escolheu para nós estarmos diante dele, para o servirmos e para sermos queimadores de incenso, para podermos adorar a ele, para podermos lhe glorificar, para podermos lhe exaltar, para podermos magnificar o seu santo nome, para podermos servir a ele, para podermos andar com Jesus, assim como Enoque entrou com Deus e não morreu, e Deus o arrebatou para o céu, porque ele alcançou testemunho de que ele agradou a Deus. Assim também vai acontecer conosco. Se nós alcançarmos esse testemunho de ele agradarmos, Deus não vai nos matar. Depois nós morrermos, aliás, nós não morremos, mas nós descansamos, porque depois disso nós iremos ressuscitar, não com esse corpo que nós temos agora, mas com um corpo celestial, com um corpo que os anjos têm, um corpo com luz, com glória, com brilho. E esse corpo é o corpo da eternidade, é o corpo que nós vamos andar, vamos ficar com ele. A Bíblia diz que naquela época haverá em nós rio de água viva que vai fluir em nós. E esse rio é o Espírito Santo. Não vamos mais ter sangue, porque a carne e o sangue não podem entrar no céu. E o sangue lá na época será o Espírito Santo que vai fluir nos nossos corpos. O Espírito do Senhor Jeová vai habitar em nós, vai andar em nós, e nós seremos homens santos, homens purificados, homens consagrados. Mas agora, até os anjos para Deus não são santos. A Bíblia diz assim: nem os anjos para mim são santos, quanto mais o homem pecador. Deus não confia nem os anjos. Para ele, os anjos não são santos como ele quer, quanto mais nós. Anjos são seres santos que não pecam, mas Deus disse que até eles, para mim, não são santos, quanto mais nós, irmãos. Temos uma carne, desejamos coisas que é pecado, fizemos coisas que é pecado, desagradamos a Deus com os nossos feitos, quanto mais nós. Então vamos nos consagrar, vamos nos santificar, vamos nos arrepender de todas as nossas práticas. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Então, os levitas, então se levantaram os levitas, começou aqui a mencionar alguns nomes, começou a mencionar, levantou-se a irmã Linda, levantou-se Daniel, levantou-se a irmã Jéssica, a irmã Taylor, o irmão Chuva, a irmã Regina, a irmã Nilsa, a irmã Raima, o irmão
Lucrécio, o Bruno Felipe, todos nós. Amém, igreja? Aqui diz que eles se levantaram e eles foram e santificaram-se. Foram e santificaram a casa do Senhor. Foram e fizeram aquilo que o rei disse. Olha só. E ajuntaram os seus irmãos, todos esses nomes aqui, ajuntaram os seus irmãos e santificaram-se. Santificaram-se. E vieram conforme ao mandato do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Eles se santificaram, chamaram os irmãos, vamos jejuar, vamos orar, vamos nos purificar, vamos nos consagrar. E eles se santificaram, eles se consagraram, eles se purificaram, conforme o que o rei disse. E chamaram os seus irmãos. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar a casa e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. Os sacerdotes se ajuntaram, os levitas se ajuntaram, dois grupos se ajuntaram e eles entraram na casa do Senhor para poder santificar a casa. Entraram no alpendre, entraram no átrio, no lugar santo e santíssimo, fizeram a limpeza, limparam tudo, fizeram uma restauração, fizeram uma limpeza, tudo ficou bonito e eles tiraram para fora toda a imundícia que encontraram lá. Se lá havia fezes, lá tiraram tudo, tiraram toda a imundícia e colocaram fora. Assim também nós temos que tirar do nosso coração toda a imundícia e colocar fora. Temos que tirar dentro de nós todo o pecado, toda a malícia, todos os maus vícios e arrancar e tirar fora e jogar fora e tirar conforme a palavra diz. Amém, igreja? Amém. Aleluia, igreja. Amém. A palavra do Senhor Jesus Cristo. Os levitas a tomaram para levar para fora ao ribeiro de Cedron. Amém? Pegaram as imundícias e foram lançaram fora do arraial, fora do lugar que se pode alcançar. Também você lança os seus pecados para muito longe. Há pecado que você não digo que não vai conseguir deixar hoje. Mas você tem que se esforçar. Amém, igreja? Amém. Tem que se esforçar. Mas se você andava a consultar os mazibaba, tem que deixar imediatamente. Porque isso é idolatria. Amém, igreja? Amém. Se tem um símbolo na sua bunda, tem que arrancar e queimar. Na sua casa, se tem alguma coisa de maldição, tem que jogar fora. Amém, igreja? Amém. Eu até vou dizer, tragam aqui, mas nós nem queremos ver. Por isso, lá sozinho, pega tudo e joga fora. Assim como eles tiraram do santuário toda a imundícia e jogaram fora, também você faça o mesmo. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do mês e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor. Amém? Começaram a santificar no primeiro dia até o 8º dia. E no dia 16º do mês acabaram. Amém, igreja? Acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, como todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus utensílios. Eles se apresentaram ao rei: rei, nós já purificamos, já nos santificamos nós, já santificamos a casa do Senhor, já tiramos toda a imundícia do santuário, já limpamos tudo, já arrancamos toda a maldição, já está tudo pronto. Já restauramos os altares, o altar de ouro estava no lugar santo, o altar de bronze que estava no lugar no átrio, já colocamos a mesa da proposição, amém? Com todos os utensílios, já colocamos o candelabro, o castiçal, onde ficavam as velas, a lâmpada, já está lá. Agora falta acender, agora falta começar a queimar incenso, agora falta começar. Já também colocamos o altar do holocausto, onde sacrificavam-se todos os dias, que é o nosso corpo, que temos que largar o pecado todos os dias, até a nossa morte. Amém. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Amém. E assim que eles fizeram, e assim que eles concordaram e andaram e fizeram aquilo. Amém. E eles santificaram a casa do Senhor e vieram ao rei. O rei, já fizemos tudo quando nos falaste. Agora nosso rei é Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Você tem que ir em oração e dizer a Jesus: eu já fiz. Hoje eu quero largar todos os meus pecados. Hoje eu quero abandonar os meus vícios. Hoje eu quero me distanciar de tudo. Hoje eu não quero nunca mais. Se eu tentar pecar, me ajuda a suportar. É isso que eles fizeram. Foram dizer ao rei: feito está como mandaste. Não somente isso, mas também todos os objetos que o rei Acaz, pai dele,
no seu pai de Ezequiel, rei Acaz, no seu rabo lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos. E eis que estão diante do altar do Senhor. Todos os objetos que o seu pai Ezequiel, o seu pai Acaz lançou fora no seu pecado, nós já trouxemos, já limpamos, já santificamos e agora trouxemos e estão diante do Senhor. Amém, igreja? Amém. E assim também, nossos pais pecaram, se prostituíram, fizeram coisas da tradição, disseram não, nós somos africanos e esse Deus da Bíblia é Deus dos brancos. Nós já metemos nosso Deus, que são os nossos antepassados. Por isso nós andamos na nossa tradição e não no que está aqui. Essas igrejas de hoje são igrejas dos brancos. Não existe Deus dos negros, nem dos brancos, nem dos amarelos, nem dos vermelhos. O Deus é um só. Amém, igreja? Amém. Deus uno, indivisível. Ele fez tudo. Deus criou os céus e a terra. Deus criou o homem, criou os animais, criou o espaço. Tudo que Ele fez para Ele, e por Ele, e com Ele. Amém? Amém. É por isso também, nós temos que nos consagrar. Temos que fazer o que fizeram o povo de Israel. Aleluia, igreja. Amém. Aleluia, igreja. Amém. É isso que nós temos que fazer. É assim que nós temos que andar. É assim que nós temos, em nome de Jesus Cristo, que fazer, obedecer, andar com Deus, andar com Jesus. Andar com Jesus não significa vir à igreja. Faz parte para você poder ouvir. Amém, igreja? Amém. Se você não vê, ia ouvir isso hoje? Não. Mas faz? Mas não é somente vir à igreja. Não é somente ouvir, mas é se esforçar. Eu digo com experiência própria, não é fácil viver o que aqui está escrito. Não é? Mas temos que nos esforçar. Amém? Amém? Se você quer Deus, se você quer entrar no céu, se você quer salvar a sua alma, então, de preferência, sacrificar. Amém, igreja? Amém. Amém? Então, façamos isso, amém? Palma para Jesus Cristo. E depois de tudo, estou para terminar no nome de Jesus Cristo, ele acendeu as lâmpadas, começou a queimar o incenso, começou a sacrificar e Deus se levantou. Não somente isso, também restaurou a celebração da Páscoa. Amém? Amém. Lá celebrava-se a Páscoa. Amém, igreja? Amém. Amém. Com tempo e hora falaremos sobre a Páscoa. Amém, igreja? Amém. Não podemos juntar muitas coisas, senão vão acabar se esquecendo. Amém? Mas eles lá deixaram de celebrar a Páscoa. Ele restaurou a celebração da Páscoa. Celebravam a libertação deles quem? Os judeus, os israelitas. Na Páscoa celebravam a sua libertação. De onde para onde? Do Egito para o deserto. Amém? A passagem deles do Mar Vermelho para o deserto, aquilo é Páscoa, a libertação deles. Chama-se Páscoa, a libertação. E Deus disse, todos os dias por ano, celebrem a vossa libertação, porque esse dia 14 do primeiro mês do ano, antigamente, o primeiro mês não era janeiro, era abril. Amém? Amém? Dia 14 de abril, primeiro mês do ano, antigamente, não hoje, hoje mudou-se tudo. Amém? Amém? Celebravam a Páscoa, primeiro mês. Amém? Dia 14 de Abib, chamava-se Abib, da língua dela, acho que é hebreu. Amém? Dia 14 de Abib, celebravam a Páscoa, a libertação deles. E hoje tem pessoas que ainda estão nessa tradição. Mas falaremos disso com o tempo e hora. Amém, igreja? Amém. Aleluia, igreja. Amém. Parece que hoje é domingo de Ramos, né? Hoje é a Páscoa, né? Sim. É isso? Sim. Estão admirados de dizer porque aqui não tem Ramos. Amém? Amém. Mas com o tempo e hora iremos falar. Amém, igreja? Amém. E eles celebraram a Páscoa. Amém? Amém, Amém, igreja? Amém. Então, preparem-se. Próximo domingo é sobre isso que vamos falar sobre a Páscoa. Amém? Amém. Quem é curioso aí? Para poder saber. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Bem preparados para ouvir o que é a Páscoa. Não somente a Páscoa, mas tinha 3 festas que celebravam anualmente. Era a Páscoa, Pentecoste e Festa dos Tabernáculos. 3 festas que se celebravam lá. Hoje negaram as 2, levaram somente a Páscoa. Mas iremos falar com o tempo e hora no próximo domingo, amém? Amém. Então venha preparado, já tem uma mensagem, já tem um tópico ali, então começa a se preparar, amém? Amém. Diga sua irmã, diga começa. A rua diga começa a se preparar. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Palma para Jesus Cristo. Glória a Deus, então essa é a mensagem para o dia de hoje. Vamos guardar essa mensagem, igreja. Vamos jejuar, amém? Amanhã mesmo, pode começar a sua propósito de jejum. Aleluia. Amém? Amanhã mesmo. Eles ficaram 8 dias a santificar.
Vovó também pode ficar 8 dias. Começa amanhã até no próximo domingo a jejuar. 8 dias. A orar e a jejuar. Aleluia, igreja. Aleluia, igreja. É um convite que eu quero lhe dar. Amém? Não, não é assim obrigatório, mas seria muito bom que fizessem isso. Jejuem. Orem a Deus. Amém? Faça conforme a sua fé. Mas de preferência, para você sentir mais dor, tem que ficar até 18 horas. Amém? Yeah. Aleluia. Amém. Não até as 12, não. Amém? Aleluia. Não é pecado, amém? Não é pecado. Somente uma opinião que eu dar. De preferência, para você sentir mais dor, ficar até. Amém? Aleluia, igreja. Então, façamos isso, porque jejum mesmo é para sentir a dor. Amém? E essa dor, vamos nos humilhar com dor, vamos orar com dor. E Deus vai ver a nossa dor e vai ter misericórdia de nós. Estamos com dor, então deixamos de comer. Enquanto outros estão a comer, nós estamos a deixar de comer para sentir dor com fome e orarmos a Deus. Deus vai ver, você está a se castigar para pedir perdão a Deus. Mas não é o seu castigo que vai te perdoar. É o sacrifício que Jesus fez. Mas o jejum vai te ajudar, vai propiciar uma condição favorável para você se apresentar em oração a quem? A quem? A Deus. Então, jejue, jejue e jejue. Amém, igreja? Amém. Amanhã mesmo começa o seu propósito. Se quer mais detalhe, só me aproximar depois do culto, eu vou te convidar, amém? Amém. Eu vou te chajar, amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, peço aqui o Breno Antônio. O Breno Antônio está aqui perto? Glória a Deus. Prepare a sua oferta, nós queremos depositar as nossas ofertas em nome de Jesus Cristo, amém? Queremos depositar as ofertas. Prepare aquilo que você preparou durante a semana para poder depositar nesse lugar. Aleluia, igreja. Aleluia, igreja. O que é oferta? Já falamos e voltamos a falar. Oferta é algo voluntário. Por isso é oferta. Você está oferecendo a quem? Mas uma coisa, antes de começar a dar já, uma coisa. No passado, o que aconteceu com Jesus Cristo? Havia lá umas contribuições que estavam a ser feitas. E havia muitos ricos e havia uma senhora pobre. Tinha somente uma moeda. Amém? 50 centavos que tinha na sua mão. E muitos tinham lá, iam com sacos de dinheiro, entregavam. E os discípulos viram outra senhora com uma moeda. Disseram, Senhor, essa mulher, não dá saco de dinheiro. Ela só trouxe uma moeda. Jesus diz assim, dentre todos esses que vocês vão ver a dar, somente ela tirou com todo o seu coração. Amém? Amém. Porque eles que estavam sacos de dinheiro, tinham condições de tirar 10 sacos de dinheiro, mas tiravam um saco. Amém? Amém. Se eles tirassem 10, iam ter mais cheio mais. Então, tiraram somente um saco só. Se eu disse nada, só essa aqui. Aquela senhora era a única moeda que ela tinha no seu coração. Eu creio que ela foi lá, sempre que você vira o irmão lá, você com 2. Você vai ser na verdade? Não. Mas se é tudo que você tem, então, entregue a Deus. Amém? Não se vergonhe. Pode ser que você dê mais oferta do que essa pessoa. Amém, igreja? Amém. Mas se você tem sacos de sacos, então, tem daqui seus sacos. Aleluia, igreja? Amém. 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 Então, dízimo é a 10ª parte do que tens ganhado. Não interessa se você vende gelo. Se há lucro de 10 medicais, é dízimo, não medical dízimo. Amém? Amém, igreja? Amém. Dízimo é medical somente, de 10 medicais. 100 medicais, 10 medicais. 10 medicais, 50. 1000, 100. 10 mil, 1000. 100 mil, 1000 medicais. Amém, igreja? Então, dá o seu dízimo. Amém, igreja? Quer vir mais? Chega, amém? Então, entrega aqui o seu dízimo. Grupo de louvor, em nome de Jesus Cristo. Está ligado aqui na terra, está ligado no céu, está ligado aqui na terra, está ligado no céu. Oh, 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 está ligado aqui na terra, está ligado no céu, está ligado aqui na terra, está ligado no céu. Está ligado aqui na terra, está ligado
na terra, está ligado no céu. Oh, 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 oh. Amém. Amém, igreja. Assim de pé, vamos primeiramente, me esqueci, mas vamos ligar de igreja, amém? Segunda mensagem que nós ouvimos, enquanto nós vamos orando a Deus para que Deus possa nos perdoar, nos ajudar a nos arrepender, toda a igreja é convidada para se colocar de pé para nós podermos orar. Segunda mensagem, eu creio que você já tem uma direção para a sua oração, amém? Então, segunda direção que Deus te deu para você poder orar hoje, agora, ore a Deus. Você vai pedir perdão, peça perdão. Amém? Você peça ajuda a Deus. Amém, igreja? Enquanto eu vou pegando aqui as ofertas e depois faremos a oração final. Amém? Então comece a orar aonde estás, em nome de Jesus Cristo. Começamos em nome de Jesus Cristo, Pai, estenda as tuas mãos sobre nós, pensando, abençoa o ídolo, fora de portal, dessa casa, meu Pai, permita a intercessão do nome de Jesus Cristo, e haja, Pai, prosperidade, Deus, seu povo, haja, Papai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, Papai, estenda as tuas santas mãos, em nome do seu Pai, em nome do Pai, em nome de Jesus, em nome do Santo de Jesus, pensando em nome do Santo de Jesus, amém, Pai, temos a sua palavra, nos ajuda, meu Pai, a andar na sua palavra, Pai Santo, Pai, nos ajude a abandonar o passado pecado, a retirar de nós todos os pecados, Pai Santo, e a andarmos para a santidade, a praticarmos a sua palavra, a obedecermos, meu Pai, a palavra do Senhor, em nome de Senhor Jesus, nos ajude, Pai, a cada irmão que se encontra, Pai Santo, em oração, estenda as tuas mãos sobre nós, Papai, e abençoa cada irmão, estenda as tuas mãos, Papai, nos ajude a nos consagrar, nos ajude a nos santificar, nos ajude, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, receba, Pai, a nossa oração nessa manhã, Espírito Santo. Abençoe a vida, Pai, de cada irmão. Estenda as tuas mãos. Nos ajude, Papai, a nos santificarmos, a purificar a sua casa, a tirar, Papai, do santuário toda a imundícia e a não tocar nada de mundo, para que o Senhor possa, Pai, nos receber. E assim tu, assim habitarás em nós e em nós tu andarás. Nos ajude, Papai, a andarmos na sua palavra, a caminharmos contigo, a andarmos com o Senhor, assim como Enoque andou com Deus, andou contigo e não provou morte, porque o Senhor o arrebatou para si, porque ele alcançou testemunho de que te agradou. Assim também nós, Papai, queremos nos esforçar, queremos andar em santidade, queremos praticar a sua palavra, queremos obedecer a sua voz e assim, Papai Santo, caminharmos segundo a sua santa doutrina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém.